Muito bem, povo de Deus. Fiz uma live ontem com o Ednilson sobre batalha espiritual, aí o inimigo tá furioso. Cadê vocês? Já tô no Instagram já, viu, pessoal? Agora eu vou só esperar a Gilmara entrar. Eu acredito que o áudio está bom. Pronto. Epa, graça e paz, missionário. Graça e paz. O diabo tá furioso, viu? Eu fiz uma live ontem com o Ednilson sobre batalha espiritual, aí ele começou a travar aqui. Pode crer, foi isso mesmo. É porque alguns celulares, eles atualizaram o Facebook, outros não, tá entendendo? Sim. Todo Eu mundo que não sei, entrava na live, aparecia o nome, convidar, mas no seu nome não aparecia. que estranho, né? Eu estava pensando, era para a gente ter feito o teste antes, mas tudo bem, tranquilo. Exato. Eu fiz o teste com a Olha, Ednilson, né? Mas não fiz recadinho com... lá no Facebook para o pessoal saber que a gente migrou, né? Para outra plataforma. Ixi, pior que eu excluí a nossa live, olha. Só deixar um recado grande, pede para a Thalita deixar lá um recado, alguma coisa assim. Sim, é verdade, é verdade. Nós migramos para o Instagram. Eu vou fazer... a nossa live ela vai ser gravada, ela está sendo gravada, quer dizer. Aí eu Ótimo. publico no Facebook e publico no meu canal no YouTube. Justamente para facilitar o acesso de quem desejar acompanhar a nossa transmissão depois. Já tem um pessoal participando, Manuel Fernandes, seja bem-vindo. A Adriana, seja bem-vindo também. O Alisson, advogado de Santiago. Advogado, Deus queira que eu nunca precise de você, mas quando eu precisar, eu sei a quem recorrer. Kelly Cristina, Regiane, tem um pessoal aí participando da nossa live. David, Davi Abner, Paulo Fábio. Paulo Fábio é o seu aluno, viu, professora? Tem uma Isso. equipe aqui chegando, sejam bem-vindos. A Tem alguns Adriana, ela alunos, diz, né? onde a professora vai, os alunos vão atrás, né? Justamente para aprender mais um pouco, né? Para aprender mais um pouco. Gilmara, vamos Bem, começar a nossa live. Eu gostaria de você compartilhar conosco, eu comecei assim com outras pessoas, eu gostaria de continuar. Conta para nós como foi o seu encontro com Deus, como foi a sua conversão, para a gente se situar aqui dentro do que é ser um cristão, como Deus salvou você. amém. Seu microfone está um pouco baixo, o meu tá ok? O seu está ótimo. Tá? Posso aumentar aqui. Não sei se é só para mim. Oi, melhorou? Não, eu Oi. estava até tentando ver aqui o volume do meu telefone, mas tá baixo, mas está dando para ouvir. Você quer que eu comece compartilhando um pouco da minha experiência, não é isso? De conversão. Exato, de conversão, Tá bom. exato. Amém, então. Que bom, graça e paz a todos, queridos. Bom estar aqui, bom rever tanta gente, né? E ver tanta gente entrando aí para compartilhar conosco esse assunto. É um assunto, na verdade, muito urgente e muito necessário. Principalmente diante de novas teologias que surgiram, desconfigurando esse assunto, que é um assunto tão comum na vida cristã e tão proposto pelo Senhor e pelos apóstolos. Mas vamos começar com o que o pastor Arthur, na verdade, nos solicitou antes da gente entrar no assunto. Então, meu nome é Gilmara Diógenes, na verdade, Gilmara Maria de Freitas Diógenes, né? Pois não, irmã Sou Maria? natural da cidade do Apodi. Eu acredito, tem outro pessoal entrando aí, né? Talvez alguns alunos meus de Natal. Alguns falaram que ia assistir. Então, deixa eu me apresentar. Então, eu
Aos 17 anos de idade, né, mais ou menos aos 17 anos, eu comecei a ouvir a mensagem do Evangelho. 16, 17 anos de idade, porque foi um certo período onde eu comecei a ouvir a mensagem de fato do Evangelho. Eu costumo dizer assim, que eu louvo a Deus porque essa foi a mensagem que eu ouvi, a mensagem de que Cristo salva, de que eu estava condenada e que havia um Salvador. E eu sabia que no meu estado de condenação, e é muito interessante, pastor Arthur, porque eu era o tipo de menina do interior certinha, naquele modo de vida meio certinho, né? Eu sempre respeitei muito os meus pais e muitas coisas que eu não fazia de errado, né? Era sempre pensando no respeito aos meus pais. Então, dentro do padrão humano de ver as coisas, o padrão moral humano de ver as coisas, eu era aquela garota certinha do interior. Mas é muito interessante porque quando o Evangelho foi me alcançando, quando Cristo chegou com a mensagem do Evangelho na minha vida, usando instrumentos para isso, eu comecei a sentir a minha pecaminosidade. E eu era o tipo de pessoa que poderia achar que eu não era pecadora, que eu não tinha pecados para me arrepender, né? Quais os meus pecados? Mas o Evangelho, de fato, é quem produz essa consciência em nós e nos faz entender realmente as mazelas que existem no nosso coração. Correto. Mas é muito interessante porque Deus usou várias circunstâncias, até circunstâncias adversas. Porque Deus usou também, né, uma seita, os adventistas. Vocês também hoje. E essa mesmo, eu não tenho como camuflar isso, né? Os adventistas do sétimo dia, eu comecei a receber o estudo bíblico, mas paralelo a isso, eu estava frequentando a Igreja de Cristo. Minha mãe começou a me levar para a Igreja de Cristo. Minha irmã Rita já tinha se convertido e foi a primeira a orar por a gente, né? Sei. Então, minha mãe tinha recebido o Evangelho, tinha sido alcançada pelo Evangelho, e o meu irmão Ednilson também, que hoje é presbítero da Igreja de Cristo. E eu comecei a frequentar a Igreja de Cristo. Então, eu estava vivendo esses dois momentos, né? Eu recebi o estudo da Igreja Adventista na minha casa, e frequentava a Igreja de Cristo. Eu ficava meio naquela crise. Eu vou para a Igreja de Cristo ou eu vou ser adventista? Naquela época eu não entendia de nada, né? Não sabia até de natural. fato mesmo. Então eu achava, na verdade, que era trocar 6 por meia dúzia. Então uma coisa era igual à outra. Mas eu louvo a Deus porque teve um dia, isso foi no dia 22 de outubro, depois de já ouvir a mensagem do Evangelho várias vezes, e eu senti tão seriamente o peso do pecado na minha vida e a condenação eterna, através da mensagem da Igreja de Cristo. Eu quero dar essa ênfase aqui, porque eu louvo a Deus, porque foi através da Igreja de Cristo que eu ouvi o verdadeiro Evangelho. O Evangelho da salvação, o Evangelho de Cristo, o Evangelho autêntico e o Evangelho da cruz. E foi esse Evangelho, na verdade, ao qual eu me rendi naquela noite. Então, depois de muitos conflitos, eu entrei em muitas crises, porque eu naquela época, né, adolescente, queria frequentar os ambientes que todo adolescente gostava de frequentar, mas eu lembro que eu ia para algumas ocasiões, algumas festas, né, boates na minha cidade, e eu parava no meio de tudo e me sentia perdida. Eu já via que ali não era o meu lugar. A mensagem do Evangelho me dizia: aqui não é o seu lugar, aqui não é aonde Deus te quer. Então eu comecei a me sentir muito incomodada. Só que esse incômodo, ele foi ao extremo, porque eu tive crises seríssimas, e eu tenho a impressão de que eu tive crise do pânico, né? Síndrome do pânico, porque a mensagem do Evangelho era tão forte, eu sabia que se eu morresse eu ia para o inferno, né? Eu sabia que se eu morresse eu estava condenada, sem Cristo eu estava condenada. Era tão séria que eu tinha medo de olhar para o cemitério, eu tinha medo de ir dormir e morrer, eu entrava em pânico, então eu ficava ali lutando. Só que eu ficava lutando entre os prazeres desse mundo e me render a Cristo, né? Mas até que no dia 22 de outubro de 1996, eu ainda lembro, né? Quem esquece dessa data, eu fui para um culto na Igreja de Cristo, e naquele dia eu me levantei do banco. Eu lembro que foi o pastor Davi quem pregou, e ele fez o apelo, eu me levantei do banco, e eu fui assim, meio que
arrastada. Eu não sei que força foi aquela que me levantou naquele dia. Eu sei que hoje a graça de Deus é Deus atuando no nosso coração, não é? É o Espírito Santo de Deus fazendo a obra. Mas eu fui assim, parecia que não era eu que estava indo lá para frente. E eu fui, e eu estava meio que anestesiada naquele dia, mas eu fui muito convicta da decisão que eu estava tomando. Eu sei que quando eu saí da igreja, depois daquele momento de decisão, a minha vida nunca mais foi a mesma. A síndrome passou, aquela crise do pânico foi embora, aquela pressão sobre a minha cabeça, era como se um fardo tivesse saído das minhas costas. Um fardo que eu não suportava mais levar. E aí foi muito interessante porque a partir daquele momento eu voltei para casa como se eu estivesse nas nuvens, sabe? Eu Leve, eu né? sei como é essa explicação. Aliás, eu não tenho explicação total para isso, né? Eu não sei explicar com palavras. Mas, de fato, foi assim que aconteceu, né? E, mais ou menos, depois de um ano de conversão, Deus me chamou para o ministério sagrado. Deus também foi muito... Eu costumo brincar e dizer que Deus foi muito rápido comigo, né? E aí, um ano depois de conversão, Deus começou a me chamar e dizer que tinha uma obra na minha vida, e eu fui dizendo, eis-me aqui. Então, basicamente, não é isso. Glória a Bênção Deus, de tem alguns Deus. alunos aqui também, né? Merilane, aqui de João Pessoa. Glória a Deus pela vida do pessoal que A está minha, entrando. a minha pergunta, Gilmara, ela foi intencional, não foi capciosa, ela foi intencional. Porque muito do que sabemos hoje das revoltas dos cristãos quanto ao sofrimento diz respeito justamente como foi sua conversão. O que prometeram no púlpito para você no dia da sua decisão. O que disseram para você. A resultado, algumas pessoas ouvem determinadas promessas que Jesus nunca fez e vêm para Cristo. Aí, meu filho, quando o sofrimento bate, não foi isso que me prometeram, não foi isso. Por isso que eu perguntei sobre sua conversão. Porque eu acredito que muitas coisas que temos hoje sobre sofrimento é por causa do berço. É por causa do berço. Gilmar, a Bíblia, ela dá vários motivos para o sofrimento humano. A senhora podia resumir para nós alguns deles, das causas do sofrimento humano? O sofrimento humano em geral, né? Em geral. Alcançando todos, né? A primeira causa para o sofrimento humano, né, segundo relata as escrituras, é a queda. É a queda do homem, e quando a gente pensa na queda do homem, a gente está pensando no pecado de Adão, que trouxe proporções para toda a realidade humana, alcançando a realidade espiritual e a totalidade também da realidade física. Então, a queda primeiro afeta o nosso relacionamento com Deus, a nossa realidade espiritual. A partir do momento em que o homem cai, o homem se afasta de Deus, né? O homem passa a viver as consequências de 3 tipos de morte: a morte espiritual, que é o distanciamento de Deus, a morte física e a morte eterna, que é o distanciamento eterno de Deus. Então, a partir do momento da queda, o homem passa a viver nesse estado de morte. E esse estado de morte, na verdade, vai trazer todo tipo de degradação sobre a vida humana. Então, é bom a gente entender que o sofrimento primeiro começa com a queda, a partir do capítulo 3 de Gênesis. Quando o homem cai, o homem peca e o homem se desvia do plano original de Deus, do programa original de Deus. Portanto, esse sofrimento, na verdade, vem primeiramente por causa da queda. E a queda, na verdade, traz outras realidades, traz o desembocar de outras realidades. Então, por exemplo, traz as calamidades físicas também. Então, o que nós temos no mundo como calamidades físicas? Nós temos produto da maldição que veio sobre a queda. E Deus coloca essas consequências lá também, né? Quando Deus traz as consequências sobre o homem, né? Que nasçam cardos e abrolhos sobre a terra. Então, a própria terra ela é castigada por causa do pecado. Paulo mesmo diz que a criação geme esperando o dia da redenção dos filhos de Deus. Então, nós estamos diante de um cenário que geme, um cenário que está afetado pela queda, e por causa disso, nós temos todos os demais desdobramentos a partir desse ponto de partida, né? Esse é o ponto de partida, a queda. Tudo mais vem a partir da queda.
E aí, assim, por causa da queda vem o sofrimento físico, por causa da queda vem o sofrimento moral, né? Porque aí vem o pecado e vem a desobediência, e com a desobediência a gente vai sofrer com os nossos pecados. E quando eu penso que a gente sofre com os nossos pecados, a gente não está pensando só em questão de pecado e punição. Eu estou falando que o próprio pecado, na verdade, nos traz degradação. O próprio pecado nos traz prejuízo. Então, é natural que no mundo caído a gente sofra por causa da realidade afetada na sua totalidade por causa da queda. Então, esse é o ponto de partida. Tudo mais vem por causa da queda, né? Não estou dizendo que, por exemplo, todo sofrimento... eu estou sofrendo porque eu pequei. Eu estou dizendo que tudo que vem, por mais que não seja pecado em si, meu, mas vem por causa da queda, sim. E esse é o ponto de partida para o sofrimento humano. Tanto é que, quando Deus eliminar totalmente, né, as consequências da queda, nós viveremos no estado de gozo pleno. Isso é, os salvos viverão nesse estado de gozo pleno. Portanto, o estado de tristeza, de sofrimento, ele se reverterá com quando o estado da queda também for revertido, né? Quando todas as realidades da queda for revertido. Então é bom a gente começar a partir daí. Então, em suma, o sofrimento humano vem por causa da queda, começar da queda do homem. E Adão, como representante da raça humana, ele passa isso a todos os homens, né? O que nós chamamos de solidariedade da raça, ou de representação federativa. Então, isso passa para todos os homens e isso afeta todas as esferas e circunstâncias da vida. Gilmara, nós somos homens, né? Somos seres humanos e a maldição de Adão está sobre todos nós. Isso. A partir do momento que nós entregamos a vida a Cristo, há alguma amenização da maldição de Adão sobre nós? Por exemplo, por que mesmo salvos, mesmo em Cristo, sofremos as mesmas coisas que os ímpios neste mundo? Essa é uma pergunta bem interessante. Então, assim, mesmo salvos em Cristo, quando a gente pensa na salvação que nos alcançou, nós pensamos, sim, na eliminação da punição colocada sobre Adão, que passou a todos nós. Então, todas as realidades da queda, no sentido de punição, né, de maldição, tudo isso foi revertido em Cristo, porque Cristo paga o preço por nós. Então, o cristão ele precisa entender que em Cristo ele está numa outra situação, né? Então, não há mais o peso da punição da queda sobre ele, porque Jesus reverte isso. Agora, embora Cristo tenha revertido isso, né, por exemplo, a condenação eterna, até o pecado do crente, Deus trata de forma diferente, porque, e aqui eu quero ressaltar isso, porque às vezes a gente pensa assim, Deus está me punindo. Deus não pune mais o crente, porque ele puniu em Cristo. Então, Deus disciplina o crente, é diferente. Nós somos disciplinados, punidos não, porque toda a punição já foi dada a Cristo em nosso lugar. Cristo já sofreu isso em nosso lugar. E aí é bem interessante, porque até a morte para o cristão, ela é diferente. Nesse caso, quando o cristão morre, ele não morre igual o ímpio, ele não morre como punição. O ímpio, ele pode morrer como consequência da queda, mas até a morte não aparece mais como consequência da queda. Aparece mais como um estado de transição. Nós saímos dessa realidade para ir para a presença de Cristo, né? E aí nós entramos num outro estado de bem-aventurança junto a Cristo. Então, a morte não nos atinge mais. Todas as realidades da queda, elas são revertidas em Cristo. Porém, o fato de nós estarmos num mundo caído, ainda sofremos com as realidades desse lado da eternidade. Então, por exemplo, todas as realidades da penalidade da queda foi removida em nós em Cristo. Porém, nós ainda temos uma natureza pecaminosa, né? E por causa dessa natureza nós lutamos, e lutamos diariamente. O Espírito Santo de Deus é que nos ajuda nessa batalha. Hoje há duas naturezas dentro de nós, né? O Espírito Santo, a natureza espiritual, né? Produzida pela conversão, a ação do Espírito Santo, é isso que eu quero falar, né? O próprio Espírito Santo que habita em nós. E aí existe a natureza pecaminosa que ainda está em nós, e a gente vai lutar contra ela. E essa é
digamos assim, esse é o segredo que a gente poderia identificar o verdadeiro convertido. Ele vai sempre lutar contra o pecado. Porém, eu quero fazer essa distinção. Uma questão é a gente pensar em consequências da queda ainda sobre nós, elas são revertidas em Cristo. Outra realidade é a gente pensar nos efeitos da queda que ainda estão nesse mundo. Então, os efeitos da queda que ainda estão nesse mundo, de certa forma, ainda nos alcançam, porque nós ainda estamos nesse lado da eternidade. Portanto, por exemplo, calamidades físicas vão nos atingir, pragas vão nos atingir. Por quê? Porque nós ainda estamos vivendo no mundo sob os efeitos da queda. Embora que a queda, no sentido da condenação, quando consideramos a condenação, sobre nós, tudo isso já foi removido em Cristo. Mas por vivermos no mundo ainda com os efeitos da queda, ainda sofremos por causa disso. Isso dá um alívio, né? Dá um alívio, porque algo melhor nos espera, né? Estar com Cristo e o efeito da presença do pecado será dissipado. Agora sim, nesse mundo, mesmo assim, nós vemos no Antigo Testamento Deus livrar o seu povo de alguns sofrimentos, né? Do Antigo Testamento está muito claro, até pelo pacto com Abraão. Antes disso, o livramento para com Noé e sua descendência. E no Novo Testamento, Deus preveniu a igreja, através do profeta Ágabo, de uma grande seca que estava por vir. Lembra disso, né? Dessa passagem. E hoje, Deus ainda poupa o seu povo, ainda levanta profetas para nos ajudar a se preparar para um sofrimento futuro. Como você acha que Deus trata o seu povo hoje, já que o pacto de Israel se foi? Hoje estamos na aliança da graça. Deus ameniza o sofrimento para o seu povo? Ou ainda estamos do mesmo jeito, sofrendo do mesmo jeito? Pois é, essa é uma boa pergunta, né? Nós precisamos considerar o pacto de Deus com Israel e como Deus se relaciona com Israel, e o pacto de Deus com a igreja e como Deus se relaciona com a igreja a partir do pacto da nova aliança. Então, o pacto do Monte Sinai é uma coisa e o novo pacto da nova aliança é outra coisa. As pessoas geralmente confundem, é bom a gente entender isso, porque há promessas específicas, por exemplo, de livramento, de bênçãos materiais dadas no pacto antigo. Então, há garantias que Israel esperava, conforme a obediência, a condicionalidade era a obediência, para desfrutar de determinadas bênçãos. Então, por exemplo, Deus promete que a terra seria dada a Israel, no pacto antigo. Mas se Israel desobedecesse, Deus enviaria, então, uma nação para tirar o seu povo, como aconteceu com os 2 cativeiros. Só que isso está dentro do outro pacto. Só que se Israel tivesse obedecido, isso não teria acontecido. No Novo Testamento, há uma ideia totalmente diferente de bênção e desse tratamento de Deus sobre nós. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o crente, ele já entra na aliança abençoado. Então, ele não vai fazer uma coisa para ser abençoado. A nova aliança já nos coloca na bênção. Paulo diz que ele nos abençoou nele, né? Efésios capítulo 1, Deus nos abençoou nele com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a gente já entra debaixo da bênção. Contudo, por exemplo, essa questão do sofrimento, se com Israel, por exemplo, fazia parte da condicionalidade também, né? Da condicionalidade da aliança, com relação à igreja é diferente. A gente precisa entender agora como é que a coisa funciona na era da nova aliança, né? No momento da nova aliança. Então, a igreja, ela é interessante porque não há mais essa condicionalidade. Nós já começamos abençoados, não há essa condicionalidade. E as nossas bênçãos, elas são superiores, porque são bênçãos celestiais, são bênçãos maiores. Mas é muito interessante porque na caminhada da igreja, Jesus garantiu que haveria um script a ser seguido. Então, Jesus, por exemplo, lá no capítulo 16 de João, ele diz: "No mundo tereis aflições", inclusive todo o capítulo 16 é uma palavra de consolo de Jesus, são os momentos finais de Jesus. Jesus está na quinta-feira, sexta-feira Jesus seria julgado, né, passaria pelos julgamentos e seria condenado. E na quinta-feira ele está dando essa palavra, advertindo os discípulos que eles passariam por
tribulação e seriam perseguidos e seriam entregues. Vale lembrar que o único apóstolo que não morreu martirizado foi o apóstolo João. Então Jesus dá essa garantia. Paulo também coloca lá nas suas palavras, né, chama Timóteo para sofrer com ele, as aflições de Cristo como um bom soldado. Paulo também escrevendo à igreja, se eu não estou enganada, a igreja de Filipos, ele diz, sofre, pois, comigo as aflições de Cristo como um bom... aliás, pois vos foi concedido por amor a Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Então, me parece que há uma certeza de sofrimentos na vida cristã. Parece meio que desanimador isso, né? Parece meio que difícil e triste entender as coisas dessa maneira, mas não é isso que, na verdade, nós podemos entender. Nós podemos entender apenas que que, de certa forma, o cristão sofreria as hostilidades desse mundo. Por causa disso, ele precisaria estar preparado para encarar os sofrimentos. Então, ele sofreria a hostilidade desse mundo por ser seguidor de Cristo, ele sofreria por ter uma vida moral, por viver contra os padrões desse mundo. Então, essas advertências nos chamam a atenção para isso. Se eu vou remar contra a maré, eu vou sentir a força dela. Então, é natural que os cristãos sofram, na verdade, o revés desse mundo e das realidades desse mundo. Além disso, nós lutamos contra 3 inimigos, a carne, o mundo e o diabo. Né? Antes nós vivíamos a favor deles, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, mas agora nós vivemos contra esses 3 inimigos. Então imagina o que é você lutar contra você mesmo, a sua carne, contra o diabo e contra as forças desse mundo. Agora, não significa dizer que mesmo enfrentando todos esses sofrimentos e a Bíblia nos garantindo que vamos passar por isso, Deus não possa nos livrar em algumas circunstâncias. Deus pode nos livrar sim, mas nós não podemos dizer que é uma regra Deus livrar. Deus vai ter que livrar. É absoluto. Porque assim nós, na verdade, encontraríamos essa garantia nas Escrituras. Nós não temos essa garantia nas Escrituras. Que Deus sempre vai nos livrar. Que Deus sempre... Quantos cristãos já foram martirizados? E quantos hoje são martirizados? Na Coreia do Norte, que é o país mais perseguido do mundo, nós não fazemos ideia, porque os relatos não chegam para nós com integridade. Então, às vezes, por exemplo, a gente não entende isso dentro da nova aliança. A gente quer pegar promessas da antiga aliança, né? Ah, vocês vão comer o melhor dessa terra. Agora, vá dizer isso para os cristãos da Coreia do Norte, que eles vão comer o melhor dessa terra. Vá dizer isso para os mártires da igreja que morreram, os primeiros cristãos que morreram sob o regime romano, sendo crucificados, sendo entregue às feras para serem devorados vivos. Então, no Novo Testamento não é assim, na Nova Aliança não é assim. Há uma garantia de sofrimento e há, sim, possibilidade de livramento. Contudo, Deus não traz essa garantia para todos, que todos serão livres. Não há essa garantia. Há garantia, sim, do sofrimento. Porém, há uma garantia, sim, de que Ele estaria conosco todos os dias, né, de que Ele nos traria o suporte para enfrentarmos essas circunstâncias difíceis. Jesus diz lá em João 16, né? Tenha um bom ânimo, eu venci. Então há uma garantia na vitória de Cristo, há uma garantia no suporte que Ele nos dá, de que nós podemos passar por isso e passar por isso, na verdade, sendo amparados por Deus. Pronto. Gilmara, como saber, a nível de uma igreja local, ou a nível pessoal, a causa do sofrimento? Por exemplo, como saber se eu estou sofrendo porque é a disciplina de Deus, eu ou a igreja que participo, ou é uma calamidade natural, faz parte da vida? É possível um cristão saber a causa do seu sofrimento, se é a mão de Deus, se é causas naturais, como essa pandemia, por exemplo? Estamos sofrendo porque é uma disciplina de Deus, ou estamos sofrendo porque Cristo disse que antes de vir o nascimento, antes de chegar a sua vinda, essas coisas aconteceriam? É uma linha tênue, né? Dá para a gente distinguir? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que é uma linha muito tênue, né? Agora, para começar a responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente precisa é se desvincular dos conceitos errados a respeito também do sofrimento. Porque pensa, como eu falei, né, dentro dessa realidade, pecado e consequência. Eu pequei, eu estou sofrendo porque eu pequei. Então, nós ainda estamos na teologia de Jó.
E lá do livro de Jó, né, dos amigos de Jó, que diagnosticaram a situação de Jó por esse tipo de teologia. Uma coisa que a gente precisa entender, queridos, é o seguinte: a primeira coisa, o Jó é um dos primeiros, provavelmente foi o primeiro livro da Bíblia. Então ele está ali ligado ao livro de Gênesis. Então não se conhecia tudo ainda sobre o sofrimento. Hoje nós já temos a revelação completa, pelo menos dentro daquilo que Deus quis revelar. Os amigos de Jó não tinham a revelação que nós temos hoje. Por isso eles só conheciam aquele aspecto do sofrimento. Aquela era a ideia de sofrimento, causas e efeitos. Então nós ainda estamos presos à concepção primária dos amigos de Jó. Parece que não temos a totalidade da revelação. Porque a Bíblia coloca outras explicações de Deus para o sofrimento. Né? Então, quando a gente compreende a totalidade do desdobramento da revelação, a gente compreende outras realidades. Como você colocou, a disciplina, Deus disciplina. Deus também tem sua forma de nos provar através do sofrimento, como Deus fez com Abraão, por exemplo. Abraão não estava em pecado. E Deus, então, pede Isaac, provando Abraão. Deus pode usar o sofrimento para nos provar, para testar a nossa fé. E quantas vezes a gente deve ter passado por isso e a gente nem identificou. E é bom que Deus sempre prova para aprovar, né? Deus pode usar o sofrimento, sim, para nos disciplinar por causa dos nossos erros, porque nós pecamos. E então Ele quer nos corrigir. A ideia é sempre de correção. Mas Deus não vai usar isso como aquele carrasco. Eu quero que você sofra porque você pecou. Eu quero que você seja martirizado, olha, porque você pecou. Não. Nós sofremos para nós sentirmos que o pecado não compensa. Nós sofremos até porque nós precisamos nos entristecer com o pecado. E principalmente porque ele afeta o nosso relacionamento com Deus, nossa vida com Deus. Aí, eu acho que acima de tudo, para a gente encontrar essa explicação, quando na verdade nós estamos sofrendo por isso ou por aquilo, nós precisamos ir para as Escrituras. E precisamos ir para um discernimento também pessoal com Deus. Por exemplo, há momentos que eu preciso desse discernimento, que eu estou sofrendo por disciplina de Deus. Não sem analisar isso à luz das Escrituras. A Bíblia vai me dar esse respaldo, mas no meu relacionamento com Deus, Deus me dá esse discernimento, né? Na minha sensibilidade com Deus, na minha vida com Deus, Deus me dá esse discernimento que eu estou passando por isso porque eu estou sendo disciplinado por causa do meu pecado. E à luz das Escrituras eu entendo isso. E, por exemplo, mas há momentos que eu acho que fica muito claro também uma explicação mais concreta. Como que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje, sim, por causa, creio piamente, porque nós estamos vivendo tempos escatológicos. Então, assim, só que esses tempos escatológicos, né, de pragas, de pestes, de calamidades, que eu chamaria de fim do fim, porque Jesus já inaugurou o fim, a gente está chegando ao fim do fim, digamos assim. Jesus, a comparação que Cristo fala, a figura, a metáfora que Cristo usa, e Paulo também, é de dores de parto. Então, nós entraríamos em contração, nós estamos vivendo essa contração. E na medida em que se aproximasse o fim do fim, essa contração aumentaria. Então, a gente vai viver momentos ainda piores por causa disso. Isso não deixa de ser também juízo de Deus sobre esse mundo, sobre o pecado. Então, considerando a realidade hoje, além de estarmos vivendo tempos proféticos, esses tempos também viria como juízo de Deus, como ação de Deus, como cálice da ira de Deus sobre esse mundo pecaminoso. Sim. Com relação à igreja, né, a igreja precisa discernir isso. Ela está nesse vendaval, agora é bom a igreja entender que ela não sofre a ira, ela não passa mais pela ira de Deus, né? Por mais a mesma sentença, mas a intenção é outra, o propósito é outro, né? Ela vai sofrer porque ela está no mundo, né? Sofrendo o juízo de Deus. Mas ela não está recebendo o juízo. Quem está recebendo o juízo é o ímpio. Então é bom a gente entender isso, porque o fato de estarmos em Cristo não traz mais nenhum juízo de Deus sobre nós. Ele é a propiciação. Propiciar é aplacar a ira. Jesus aplacou a ira de uma vez por todas. Portanto, não há mais... Ele bebeu o cálice da ira. Então, não há mais cálice da ira para ser derramado sobre nós. Deus não vai derramar mais o cálice da ira sobre aqueles que estão em Cristo. Tá certo, Gilmar. Gilmar, em relação à oração e o sofrimento, por exemplo,
Lucas é o único que fala em pandemias, né? Em pestes espalhadas sobre a terra. E Cristo, aquilo ali é a expressão, as profecias de Jesus Cristo, mais parece decreto do que profecia, né? Não existe nenhuma condicionalidade daquilo ser acontecer ou não. De certeza vai acontecer. Então, eu posso orar para que elas não aconteçam, mesmo Cristo dizendo que iriam acontecer? Essa é uma pergunta interessante, porque é o seguinte: assim como Deus tinha um programa para a primeira vinda de Cristo, né, para o seu primeiro advento no mundo, para a sua chegada, e ele, então, cumprir o plano da redenção, Deus tem um programa para o segundo advento. Então, nesse programa para o segundo advento, assim como, por exemplo, não era possível reverter toda a trajetória que Deus tinha programado para o primeiro advento, não é possível reverter o segundo advento, toda a trajetória que nos levará a ele. Então, não é possível reverter e nem é possível interferir no curso disso, porque é Deus que programa a história e a história está nas mãos de Deus. Essa é uma pergunta até interessante, porque até tem gente que pensa que pode interferir nesse programa de alguma maneira. Tem gente que diz assim, Jesus disse, né, esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim, capítulo 24 de Mateus. Então vamos evangelizar para Jesus voltar logo, se queremos apressar a volta de Cristo. O que Jesus está colocando em todo o capítulo 24 de Mateus é uma predição de eventos que de fato aconteceriam, sem condicionalidade. Então ele está colocando a pregação do evangelho alcançando todo mundo, chegando em todo mundo, como uma predição objetiva. Ele está dizendo, o evangelho vai chegar. E esse vai ser um sinal que vocês vão olhar para entender que o fim está chegando. Então, essa é a ideia de todo o capítulo 24 de Mateus, né? É claro que o capítulo ele é dividido em seções. No primeiro momento, você tem a destruição de Jerusalém, mas você tem um cumprimento duplo ali que nos leva até a grande tribulação e a chegada triunfal de Cristo também no seu segundo advento. Mas é interessante que o que nós precisamos entender é isso, queridos, é que não podemos interferir no programa de Deus. Jesus não está colocando ali qualquer interferência, ele está revelando o programa. No capítulo 24 de Mateus, 21 de Lucas e 13, né, que é o sermão mais resumido, de Marcos, você tem o programa, Jesus está revelando o programa escatológico de Deus, o programa que já foi inaugurado, ele não vai ser inaugurado. E não foi inaugurado no nosso tempo, Jesus já inaugura esse programa desde o momento em que ele chega no mundo. Então, é o seguinte, é o que a Bíblia chama de últimos tempos, últimos dias, né? Então, nós não vamos interferir. Então, nós não podemos orar para Deus reverter, não dá. Não dá para orar para Deus não enviar pragas, porque elas vão acontecer. O cálice da ira de Deus vai ser derramado, porque faz parte do programa do segundo advento. Então, tão certa como é a vinda, os eventos que a precederão, eles serão certos também. E eles devem ser vistos por nós de outra maneira. Ao invés de a gente orar para Deus reverter, a gente tem que orar para suportar, para Deus nos dar graça, para Deus nos ajudar a enfrentar e para Deus fortalecer a nossa fé. Porque Jesus disse assim, que a nossa postura deveria ser outra diante desse momento. Quando virdes todas essas coisas, né, olhai para o alto. Essa é a palavra de Jesus. Porque está próximo a vossa redenção. Então, Jesus manda a gente ter uma outra percepção sobre esses fatos, uma outra, por mais que a gente possa sofrer, a nossa percepção, ela é diferente e nós precisamos caminhar sob a ótica dessa percepção. Então, não é possível interferir no programa de Deus, porque ele já está pré-ordenado. Jesus não só falou a respeito do que ele está vendo, ele falou a respeito do que Deus está determinando sobre o mundo, e isso de fato acontecerá. Existem, é claro, por exemplo, situações que elas são condicionais, mas existem situações que Deus determina e elas são objetivas, e Jesus está colocando essa objetividade no capítulo 24 de Mateus, 21 de Lucas e 13 de Marcos. Então, não é possível interferir no programa de Deus. Eu oro para que esse Covid-19 vá-se embora, mas... Vá-se embora, mas sabe aquele... Quando você ora à luz do conhecimento que se tem, a gente sempre termina dizendo, Pai, seja feita a tua vontade, né? Eu acredito que é a mesma sensação que a igreja passava pelo sofrimento. Pai, manda esse sofrimento ir embora. Mas Jesus disse, mas é necessário que o sofrimento venha.
É muito difícil isso, mas a soberania de Deus deve nos acalmar em vez de deixar preocupações, angústias e medos, não é assim? Pois é. Gilmar, eu tenho algumas dúvidas pessoais em relação ao sofrimento, do Antigo Testamento principalmente. Algumas passagens muito difíceis. Você está com a sua Bíblia aí? Pega aí sua Bíblia. É fácil? Uhum. Eu gostaria muito da sua ajuda para compreender algumas passagens. Vamos começar pela passagem de Juízes. O nosso contexto aqui é sobre o sofrimento, o cristão e o sofrimento. No Antigo Testamento já tinha sofrimento e Deus participou de alguns deles. Eu só gostaria de saber um pouco sua opinião. Eu confesso a você que nenhuma das perguntas que eu vou fazer daqui para frente eu tenho uma opinião formada. Diante de Deus, eu não tenho. Uhum. Pela complexidade. Juízes capítulo 11. Certo. Juízes capítulo 11. Os amigos estão acompanhando, eu vou ler só algumas partes, tá bom? Eu estou aqui com a Bíblia aberta e vou ler essa passagem. Juízes capítulo 11. A nossa temática é sobre o cristão e o sofrimento. E houve sofrimentos no Antigo Testamento, sem dúvida. Juízes capítulo 11, eu vou ler o versículo 30 e 31, tá bom? Vou ler aqui a passagem, para os irmãos se situarem. 30 e 31 de Juízes. Vamos lá. Diz assim: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Está no versículo 31. Versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças. E era ela a única filha. Não tinha ele outro filho, nem filha. 35. E aconteceu que quando a viu, rasgou suas vestes e disse: Ah, minha filha, muito me abatestes, e estás entre os que me turbam, porque abri minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Último versículo, 39. E sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual ele cumpriu o voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel. Deus aceitou o sacrifício humano de Jefté? Deus aceitou a filha como um holocausto, o voto de Jefté, professor? Isso é um texto bem conflitante, né? Primeiro eu queria aqui cumprimentar Carlos Galante, a paz, graça e paz, irmão, muito bom estar aqui falando contigo. Entrou uma aluna que foi minha aluna lá em Brasília também, pastor Arthur, que é a Cíntia. Tenho muito amor pela Cíntia, vi o crescimento da Cíntia, foi minha aluna lá no Seminário Bethel Brasileiro em Brasília. E é tão bom esses momentos, né, que a gente pode fazer essa interação, ver aí o pessoal entrando. Teve alguém que fez uma pergunta aí, depois veja, dá uma olhada, né? Thalita diz: Gilmara, diante dos sofrimentos, por que surgem tantas distorções da palavra de Deus? Pronto, vamos responder, Thalita. Essa é uma pergunta muito boa. Vamos aqui para o texto de Jefté, né? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Primeira questão é a gente entender, por exemplo, em que momento o livro de Juízes está se passando. Eu acho que a gente precisa entender que circunstâncias morais são essas, que momento difícil é esse da nação de Israel. Tinha passado a liderança de Josué e a liderança dos anciãos, e esse é o momento em que Deus vai levantar uma nova liderança, é a liderança dos regentes, né? São homens, na verdade, só há uma mulher nessa galeria, que é Débora, e são homens, na verdade, que são levantados de forma local, Deus levanta local, então esses juízes, eles não têm um governo total sobre a nação de Israel. Aliás, as tribos estão vivendo um momento de muita divisão, e várias vezes o texto de Juízes vai nos dizer assim: cada um fazia segundo o seu coração, segundo o que bem entendia, né, parafraseando. Então é um momento de desvio da lei de Deus. É um momento em que o povo não tem uma vida centrada nos padrões de Deus. E por causa disso, né, o pessoal está vivendo numa realidade cíclica.
onde eles desobedecem a Deus, Deus envia um dos povos para punir o seu povo, o povo clama ao Senhor, Deus levanta um juiz, enquanto aquele juiz, o juiz liberta, enquanto o juiz vive, aí o povo, na verdade, vive em obediência a Deus. Então, a gente precisa entender que tipo de realidade moral o povo está vivendo. Uma realidade de desvio de Deus, desvio espiritual de Deus, desvio moral, né, da santidade, porque o desvio espiritual, o desvio de Deus, naturalmente trazia o desvio moral também. Envolvimento com outros deuses, né, então, assim, era um desvio total de Deus e da sua santidade, da sua lei. Então, é nessas circunstâncias que o povo está sendo afetado por muitas realidades em sua volta. E, particularmente, quando eu olho para esse texto aqui de Jefté, eu entendo, na verdade, a um homem afetado pela ideia religiosa de sua época em sua volta das outras nações. Como, por exemplo, os amonitas que sacrificavam seus filhos, né? Então, a gente tem essa realidade em outras nações. E eu entendo, então, que, de alguma forma, as concepções religiosas estão sendo afetadas e o texto nos deixa claro em várias passagens em que as concepções religiosas elas foram afetadas por isso. Os juízes, eles não eram tão, por mais que eles sejam levantados por Deus, eles não eram moralmente perfeitos. E eles também não eram o primeiro exemplo de cumprimento da lei de Deus. Você vai ver, por exemplo, o caso de Sansão, que casa com uma mulher estrangeira, o mesmo jeito o caso de Gideão. Então, a primeira coisa é a gente analisar a atitude de Jefté à luz de toda essa influência. Então, a gente pode entender que alguém está sendo influenciado pela realidade da época e ele faz um voto a Deus e ele faz um voto precipitado. Primeiro, o texto não diz o que a gente tem aqui. A gente tem um texto descritivo, em que o propósito é mostrar o que aconteceu e não se Deus aprovou ou não. Porque a grande questão é que a gente sempre olha para o texto bíblico achando que Deus está aprovando, que aquilo é o que Deus está mandando a gente fazer. Não. O texto, às vezes, ele simplesmente se preocupa em mostrar a narrativa, em dizer o que aconteceu, sem emitir um juízo de valor. O juízo de valor vem pelos padrões de Deus. Então, o que a gente tem aqui no texto? A gente tem uma narrativa sendo exposta, mas o texto não está dizendo se foi certo ou se foi errado. Só que, à luz de outras proibições, do caráter da lei, nós podemos entender que a atitude dele foi errada. E certamente influenciada pelas realidades religiosas de sua época, como eu falei, como era natural isso acontecer nessa época. O que não deixava de acontecer com os juízes que Deus levantava. Então, muitos juízes eram afetados pelo esse desvio também da lei de Deus. Eles não eram, por mais que Deus levantasse, muitas vezes eles não eram a grande referência moral, né? Infelizmente. Então, o que você vê aí? Então, o que eu vejo é o seguinte, é que Jefté, ele tendo uma batalha contra os amonitas, ele faz um voto precipitado diante de Deus, e Deus dá, então, a vitória, né? Deus levanta Jefté, Deus iria dar a vitória, mas Deus não está pedindo isso dele, ele que faz. Ele, imprudentemente, faz esse voto, e aí, assim, ele vai cumprir esse voto. Agora, no cumprimento, há duas posições aqui. Há quem diga que, de fato, ele sacrificou a filha dele, por isso ela foi com as moças, né? Chorar sua virgindade. Chorar sua virgindade e tudo mais, né? Viver aqueles últimos momentos. Então, ele, de fato, executou. Se ele executou o sacrifício, Deus não aceitou. Isso foi algo que ele fez e ele resolveu ir até o fim. Né, numa atitude imprudente dele, mas Deus não interfere aqui e Deus não está mostrando o seu aval. Em nenhum momento o texto está mostrando que Deus, de fato, deu aprovação. E à luz da lei moral de Deus, a gente poderia concluir que Deus não aprovou. Entendeu? Então é um texto narrativo e não um texto descritivo. Outra questão é que alguns interpretam que ela simplesmente não casou, que ela ficou virgem para o resto da vida. Né? Isso então teria sido o sacrifício. Particularmente, eu já acredito na primeira posição, que ela de fato foi sacrificada, mas por um erro de Jefté, uma imprudência, e não que Deus tenha aceito, mas ele influenciado pelo paganismo de sua época, por outras perspectivas religiosas do seu tempo, ele faz isso precipitadamente e vai até o fim, infelizmente. Obrigado, Tijumara. Deixa eu ver aqui o comentário. Sim. O sofrimento é inerente à igreja desde o início do século. Assim foram com os apóstolos, com aqueles que receberam
algum auxílio de Jesus como cura? É só um comentário. Vamos para a pergunta de Thalita aqui, aí depois eu faço outra para a senhora em relação ao para você em relação ao sofrimento. Cadê? Sim, ela falou das distorções de hoje. Gilmara, diante dos sofrimentos, por que surgem tantas distorções da palavra de Deus? Pergunta de Thalita. Essa pergunta é muito interessante, Thalita, porque assim, o homem sempre quer dar um jeito de se livrar do sofrimento de alguma maneira. E aí, por exemplo, nós não nascemos para o sofrimento, né? Quando eu falo que o sofrimento hoje faz parte do programa de Deus para a realidade da igreja, que isso é inevitável por causa de inúmeras situações e circunstâncias que fazem parte também desse programa, eu não estou aqui sendo fatalista, nem estou aqui com aquela ideia pessimista da realidade cristã. Então, nós precisamos entender como lidar com isso e como enfrentar isso da melhor maneira. Contudo, o homem ele sempre quer se livrar disso, porque de fato Deus não nos criou para o sofrimento, e a nossa realidade final, ela não desemboca em sofrimento, pelo contrário, a nossa realidade final e eterna, ela desemboca em glória. E só que, nesse lado da eternidade, o homem quer se livrar de alguma maneira disso. Ele quer, na verdade, encontrar ainda alguma solução para isso, né? E quando eu falo em solução, eu falo justamente dentro do programa religioso também. Então, por causa disso, surgem inúmeras teologias para tirar, na verdade, essa ideia. E principalmente também por causa de quê? Por causa, né, tudo isso também começa, essas distorções, essa nova forma de enxergar a realidade humana, começa em colocando o homem no centro da existência. Com o iluminismo, né, com o humanismo, século XVII, século XVIII. Então, a partir do momento em que se coloca o homem no centro, a satisfação do homem é a prioridade da vida. Então, vamos tirar o sofrimento do catálogo da existência. Certo? Então, o foco é o homem, o foco é o prazer, o foco é colocar o homem na centralidade de tudo. É isso que o iluminismo traz, é isso que o humanismo traz. E isso, na verdade, desemboca em várias teologias. Várias teologias vão abraçar esse tipo de ideia e colocar o homem no centro. Portanto, o próprio Deus, dentro desse tipo de perspectiva, se torna servo, né? Se torna um Deus à mercê de tirar o homem do sofrimento, de servir o homem. Então, a ideia é que Deus agora empreenda todos os seus esforços para colocar, já que o homem está no centro, agora Deus vai empreender todos os seus esforços para tirar o homem do sofrimento. Então, Deus não admite que o homem sofra. Se você sofre é por causa de algum motivo, mas não é Deus, não é o programa de Deus, porque você está no centro, né? Você está no centro, e veja que todas essas teologias... Você é especial. Você é especial, você é especial. As músicas cantam isso, né? As músicas cantam isso, você está no centro, Deus vai mover céus e terras para fazer as coisas por você, Deus vai agir, Deus vai fazer isso. Então, Deus só aparece a serviço do protagonista, que é o homem. O homem é o protagonista e Deus está ao seu serviço. Então, tudo isso começa com o humanismo, que tenta colocar o homem no centro. O iluminismo coloca o homem no centro e, a partir daí, então, todas as realidades giram em torno do homem. Portanto, vamos tirar o sofrimento também da realidade do homem, porque o fim último é o prazer do homem, a satisfação do homem. Quando a Bíblia coloca que o fim último é a glória de Deus. E aí, por exemplo, se o sofrimento é para a glória de Deus, ele deve ser visto para nós como um estado também de bem-aventurança. Veja como muda. Porque, às vezes, a nossa dificuldade de entender o sofrimento de forma correta é por causa de quem está no centro da nossa teologia. Quem está no centro da nossa teologia? Claro que ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Não estou aqui advogando a causa do sofrimento. Mas a nossa forma de enxergar isso muda com a nossa teologia. É o homem ou é Deus? Sou eu ou sou Deus? O meu sofrimento é para a glória de Deus? Eu estou sendo tratado, por exemplo, disciplinado para a glória de Deus? Então, eu vou encarar isso de uma outra maneira. Então, tudo depende disso. E essas teologias, essas distorções surgem por causa desse desenrolar histórico, e o que nós estamos vendo é justamente isso. Aí vem a teologia da prosperidade, que é a confissão positiva, né?
e que tem influenciado muito, é a principal que tem influenciado muito tudo isso. Eu acredito que o nosso tempo está se acabando. Eu quero acreditar que sim. Infelizmente, o Instagram tem esse pecado, sabe? Eu tenho outra pergunta, Gilmara. 2 Samuel, abre aí, por favor, em relação ao sofrimento. Realmente, a passagem de Jefté não deixa claro que Deus aceitou um voto tolo daquele, né? Claro que não. Mas essa passagem aqui, subentende-se. 2 Samuel, capítulo 21, é outra passagem também sobre o sofrimento humano. E se der tempo, claro, eu vou fazer a última. O pessoal está só mais... Se encerrar, pode chamar de novo, né? Pode sim. 2 Samuel, capítulo 21. Eu vou ler novamente as passagens salteadas para não ler todo o texto, tá bom? Segunda Samuel, capítulo 21, olha o versículo 6 diz assim. Certo. Eu vou começar do 6, faz mais sentido. E de seus filhos nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Sião, o eleito do Senhor. E disse o rei, eu os darei. Lembrando que o rei aqui é o rei Davi. Sim. Versículo 9. Houve um pedido de enforcamento. Uhum. No início da passagem, há uma seca, né? Eu não li essa parte. No início da passagem, no versículo 21, capítulo 21, versículo 1 diz: E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Aí Davi vai até os gibeonitas e pergunta: o que vocês querem para amenizar? E eles dizem: nós queremos 7 homens para enforcar ao Senhor. Versículo 9. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos no dia da cega, né, da colheita, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Aí o último versículo, é o 14, é aqui que entra a minha dúvida. Versículo 14, diz assim: Enterraram os ossos de Saul, de Jonathan seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura do seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou com a terra. Deus aceitou o sacrifício de 7 homens enforcados? Os textos são os textos mais conflitantes do Antigo Testamento, né? Bem bacana. Inclusive, eu já preguei algumas vezes nesse texto, porque há o exemplo aqui de Rispa, uma mãe, né? Estamos aí chegando no Dia das Mães, e o exemplo dessa mulher é muito interessante. No capítulo 21, de fato, o texto começa falando sobre uma grande calamidade que tinha afetado a terra. Eram 3 anos, né? E Davi, tendo a percepção de que Deus é soberano, então ele sabe que havia algo de errado. Então ele entendia que era uma espécie de ação de Deus sobre as circunstâncias, que aquilo não se explicava somente à luz da realidade humana, né? Não era simplesmente fenômeno da natureza. Então ele vai buscar o Senhor. E quando ele vai buscar o Senhor diz para ele: a culpa de sangue na casa de Saul, porque Saul tinha tentado matar os gibeonitas. Quem são os gibeonitas? Se você, na verdade, for lá para o livro de Josué, agora eu não estou lembrado qual é o capítulo, mas quando Josué estava lá na conquista da terra, né, estava conquistando a terra, os gibeonitas, que moravam ali, né, também no território, no entorno do território, eles chegaram para Josué disfarçados, eles se apresentaram para Josué, dizendo que tinham vindo de uma terra muito distante, pediram a Josué clemência e Josué, então, fez um pacto com os gibeonitas, sem consultar Deus. E nesse pacto, Josué prometeu poupar a vida dos gibeonitas. Esse é outro problema. Josué não consultou Deus. Foi quando os gibeonitas, então, revelaram que não, que eles faziam parte do povo ali também. Né? Estavam vestidos de trapos, não era enganando a Josué? Trapos, isso mesmo, enganando a Josué, né? Fizeram toda uma caricatura, foram verdadeiros atores, né? Fizeram todo um teatro. Eu lembro.
engraçado, né? Mas aquilo era uma fake news, né? Aquilo era uma fake news, né? Peguei você, Josué. Gilmara, vai se acabar a nossa live. Tem como a gente voltar? Mas é bom a gente voltar, porque esse texto aqui eu preciso explicar, né? Pronto, a gente vai voltar. Eu repito a pergunta de forma mais objetiva, tá bom? Tá bom, tranquilo. Todo mundo entra.